Está começando Mais Que Ver, especial aqui na Rede Gospel de Televisão para você, mulher. E essa tarde é toda nossa. Essa tarde você vai ouvir testemunhos, você vai louvar, você vai se preparar, porque hoje, dia 13, é o último final de semana antes da nossa conferência. A gente vai ter no próximo final de semana cantata de Páscoa, culto de Páscoa no domingo e segunda-feira, um dia maravilhoso na Renascer Arena, na Conferência das Mulheres Mais Que Vencedoras. E as mulheres já estão enlouquecidas, porque a pista já esgotou. Então, corre que eu nem sei se você vai conseguir lugar na arquibancada, hein? Mas ainda tem alguns lugares e a gente já tá com o coração a 1 milhão por hora. E hoje nós vamos falar de testemunhos, nós vamos falar de louvor, nós vamos falar de adoração. E você vai conhecer convidados especiais que já participaram da conferência e aquelas que vão participar também. Só estamos esquentando o coração de tudo que a gente vai viver no dia 21. Vai ser o céu na terra. O céu na terra é um dia do Mais Que Ver para você, mulher. Então não fica com medo. Às vezes tem umas mulheres que estão vindo para o nosso exército. Ai, bispa, só eu na minha família que vou, só eu que estou chegando, estou com medo de ficar sozinha. Não precisa ter medo de ficar sozinha. Ninguém fica sozinha no Mais Que Ver. A gente tem várias dinâmicas durante o evento, onde a mulher que está do lado te abraça, conversa com você. Então sempre você vai conhecer novas amigas, você vai estar entrosada e você vai entrar nesse que é o tema desse ano. Ambiente. Você vai entrar nesse ambiente da glória de Deus. E eu vou começar, gente, muito bem hoje, recebendo ela, que eu tenho tanto carinho, que é uma adoradora, que é uma filha exemplar, que é uma serva de Deus e que também foi escolhida, assim, com todo carinho no meu coração para fazer parte desse especial. Por quê? Se tem uma coisa linda na vida dela, é a amizade também que ela tem com a mãezinha dela, que eu amo demais, que é a missionária Luzia. E eu quero que a gente receba com muito carinho Rebeca Carvalho, missionária Luzia. Tudo bem, Rê? Minha bisa. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer estar aqui. E eu acho tão linda a relação que vocês têm, missionária. Obrigada, de mãe e bispa. filha, Rê. E é tão bom quando a gente consegue ver numa amizade mulheres que edificam outras mulheres, né, Rê? Uau, que alegria. Isso começa em casa. Com toda certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um privilégio. Eu sempre digo que um convite da senhora é uma convocação. Oh, Então é um querida. prazer sempre poder atendê-la. Eu amo Amém. Mais Que Ver, amo a senhora, sua família, amo esse ministério. Então, uma alegria muito grande estar aqui. E hoje comigo, a minha maior referência, meu Deus do céu. Então, hoje é alegria em dose Dobrada. dupla. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite e por nos receber. A Rebeca já participou com a gente no Mais Que Ver, louvou, adorou. Agora, essa relação, quero até colocar um trechinho, que cada dia que... Uau. Olha que coisa mais linda. De pique! Claro. Claro. Ordena os anjos, ele abre as portas, ninguém fecha. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos lá em cima, vamos meninas, comece a cantar com muito e com muito louvor, com muito. É assim que vamos vencer. Mais uma vez, com muito e com muito louvor, com muito louvor. Meu Deus do céu. Olha, Que especial lembrar que disso. demais, Foi lindo. que demais. Tem 2 eventos no ano que eu sou apaixonada. Conferência das Mulheres Mais Que Vencedoras em Marcha para Jesus. Eu não sei, meu coração explode nesses dias. E eu queria que você me contasse, como é que foi esse dia, Foi participar do Mais Que Ver? incrível. Eu tenho o privilégio de dizer que já participei de Dos de dois, ambos, né? né? Então, meu Deus do céu, realmente é complicado falar qual que é mais especial, mas Verdade. assim,
falando do Mais Que Ver, foi incrível, uma atmosfera incrível, as pessoas todas quebrantadas, as mulheres com as mãos erguidas, unidas no mesmo espírito, no mesmo propósito. E é impossível todas juntas, com o mesmo ambiente, com o mesmo objetivo, clamando pela glória de Deus e não sermos tocadas pela presença do Espírito Santo, né? Então, acho que o diferencial é esse. Todas ali estão unidas na mesma fé, com o mesmo objetivo, pedindo pela presença do Espírito Santo. E foi um dia de muito renovo, de muita unção, de muita graça. É realmente muito especial. Tem uma foto que eu gosto muito, que eu pedi para os meninos separarem, que olha que foto linda. Eu gosto muito dessa foto, porque estão as duas filhas e as duas mães. Né? Então, Mas Que Ver também é um evento que a gente vive ele em família. Muitas mães com as filhas, sogra, irmã, vai todo mundo reunido. E esse legado de gerações, né, missionária, eu acho que agora, né, que eu já estou tendo a oportunidade de ver meu filho ministrar e ver ele no altar, não tem alegria maior que essa, né? Verdade. É um privilégio a gente ter os filhos e eles crescerem servindo ao Senhor, permanecerem na presença de Deus. E eu sempre digo que o segredo é ensinarmos nossos filhos a amar a Deus acima de qualquer coisa. Amém. Quando eles amam ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento que eles estiverem vivendo, eles continuam amando o Senhor. Amém. Vão à igreja por amor. Amém. Fazem a obra de Deus por amor. Amém. Não são forçados, não são obrigados a fazer nada, mas eles sentem prazer em servir, sentem prazer em estar na casa, na presença do Senhor. Isso é um privilégio. Que lindo! É uma bênção. Isso é muito lindo. E tem aqui aquilo que é um legado, né? Então a gente até separou essa imagem da missionária. Olha só. Não, aí eu choro, gente. Peraí. Rebeca. Ai, meu Deus, eu choro. Que coisa mais linda. Que coisa linda. Como é que é, missionária, ver a sua bebê se tornando nessa mulher adoradora, adora na marcha, adora para multidões, ousada. Como é que é ver esse fruto? Eu emocionei. É um privilégio porque, acima de tudo, podemos ver as promessas de Deus se cumprindo. Aquilo que o Senhor nos prometera, a gente vivencia. E principalmente no meu caso, quando eu vivi momentos bem difíceis, onde eu pensei que não ia ter a oportunidade de ver minha filha crescer. Ela é a caçula, é a última. E eu falei, Jesus, eu vivi um momento de doente, né? Que eu fiquei doente. E nesse momento eu pensei que não ia ter a oportunidade de ver crescê-la. Meu Deus, eu quero ouvir esse testemunho. E hoje, Mas hoje ela tá grande, você e eu junto. Curte tanto ela, né, missionária? Estão sempre juntinhos. É lindo, bispo, porque antes de nascer, né, mamãe? Eu já contei esse testemunho para a senhora algumas vezes, Sim. mas relembrando o pessoal de casa, antes de nascer, inclusive, Deus já havia dito para a mamãe, né? Sim. Você vai ter uma filha mulher, o nome dela vai ser Rebeca e ela será levita às nações. Então, hoje a gente vê que realmente Cristo fala, Cristo cumpre, né? O nosso Deus, ele anunciou e nós temos vivido isso todos os dias, né, mãe? E eu louvo ao Senhor todos os dias com o coração muito, muito, muito grato, porque eu tenho a oportunidade não só de viver o ministério, o chamado, algo que o Cristo já colocou desde sempre, mas ao lado também da minha mãe. Então, nossa, isso é um privilégio muito especial. Grande. Muito, isso que a Rebeca está trazendo, para que você saiba que Deus, ele tem promessas. Sim. Ele tem promessas. E mesmo, imagina, né, naquele momento, na vida da mãe, eu tenho uma promessa, Deus deu o nome, mas tem uma enfermidade. Daqui a pouco ela vai contar esse testemunho. Como que eu vou administrar a promessa com a realidade? A promessa uma, a realidade é totalmente outra.
É isso que a gente vai aprender. E é para que você já vá alimentando o teu espírito, porque o Mais Que Ver, ele é um ambiente profético. Uau. Então, quando você entra naquele ambiente, você também se torna profeta. Como Saul, quando estava no ambiente profético, ele profetizou. Então, Deus quer te levantar como profeta na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua nação. E é isso que Deus tem para nós. A gente vai começar já louvando, né, gente? Porque tem Rebeca e não louvar? Não dá. A gente vai começar ouvindo Abraão. Vamos, meu Deus do céu, vai ser um prazer, vamos cantar. Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho eu engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Caminho eu engrandecerei o teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, eu te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai da providência, pra quem sai eu dou saúde e eu trago a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência. Eu trago a existência. Glória a Deus por esse louvor, por essa adoração. E quando a gente canta Abraão, a gente precisa cantar a fé, que ele foi o primeiro homem na Bíblia que creu, a palavra diz, creu contra a esperança. Mesmo no seu corpo estando amortecido, ele cria no Deus que prometeu. E é isso que Deus um dia entregou para nós, no Ministério de Mulheres, para te lembrar, se Deus prometeu, quem
todas as coisas, você seria mais que vencedora, mesmo na hora do sacrifício, dos maiores sacrifícios que uma mulher faz, porque não são poucos os nossos sacrifícios. É claro que tem o dia da gente se pintar, maquiar, ir lá celebrar, mas a maior parte dos nossos dias são os dias que nós estamos na nossa casa, servindo, cuidando dos nossos filhos, onde só os olhos de Deus nos veem. Só os olhos de Deus veem as nossas lágrimas. Mas ali Abraão, no sacrifício, experimentou o livramento de Deus e se torna então, em todos os momentos, o pai da fé. E nesse ano nós estamos fazendo um trabalho junto com o nosso grupo de intercessão. O tema que Deus nos deu esse ano são ambientes espirituais. E a gente sempre rodeou a arena, sempre ungiu, consagrou, mas esse ano nós estamos intercedendo. Cada mulher que se inscreve vai para as nossas intercessoras e nós já estamos orando pela tua vida. Nós já estamos clamando no mundo espiritual para que tudo aquilo que é prisão invisível, você já comece a ser liberta, para que o dia que você chegar lá na conferência, Deus possa fluir na tua vida. Porque o mundo espiritual, ele rege o mundo carnal, e tudo começa lá em cima. Então quero agradecer muito as nossas intercessoras. Hoje aqui no estúdio, pastora Mazé está com a gente. Ela, pastora, boa tarde, querida. Boa tarde, Bispa Fê. O Mais Que Ver começa muito antes do que todas as mulheres imaginam. Nós já estamos no preparo espiritual meses antes, juntamente com a senhora, com a Bispa Sônia. Estamos tendo reuniões de orações e temos inclusive uma surpresa de oração na chegada das mulheres. Eu não vou contar para vocês porque é uma surpresa, mas é uma surpresa de oração. Você vai se sentir acolhida, você vai se sentir abençoada e, como a Bispa Fê falou, você não vai se sentir sozinha. Você já vai chegar e vai entrar no ambiente espiritual. Nós estamos orando, clamando, sabemos que Deus vai te liberar, que vai ser um dia que você vai estar totalmente livre para estar ali de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pastora, glória a Deus pela tua vida, pelas Amém. Intercessoras. Amém. Cada setor, porque esse ano nós temos os setores, tem o setor promessa, tem o setor um lugar com as músicas do Renascer Praise, né? Tem o setor escape, que é a nossa pista. Então, cada um dos setores tem ali as intercessoras que estão clamando pela tua vida em guerra espiritual, para que você viva nesse dia 21 de abril tudo que Deus reservou para você nesse ano. Vai haver liberações no mundo espiritual, para que você já saiba que você está debaixo do poder da intercessão. E contra a intercessão da igreja, o enfermo é curado, as portas do inferno não prevalecem, e nós entendemos na profundidade esse poder, e é debaixo desse poder que a gente move. Por isso que o Mais Que Ver ele é tão forte. É bonito, é bem organizado, é tudo isso. Mas o maior preparo do Mais Que Ver não é o que você vê lá no altar, é o que nós preparamos no mundo espiritual para que você viva a tua experiência com Deus. É um ambiente da glória de Deus mesmo. E agora, gente, obrigada, pastora. Amém. Eu te amo. Te amo, Bispa. Muitos anos, pastora Mazé, intercessora de uma vida inteira. Gente, agora eu quero que você preste muita atenção, porque a missionária Luzia comentou aqui, uma promessa de Deus. Olha esse ambiente. Uma promessa de Deus e uma realidade totalmente diferente. A promessa, você vai ter uma filha, ela vai se chamar Rebeca, ela vai ser adoradora para as nações, em uma realidade totalmente diferente. Ela não sabia o que Deus estava fazendo. Hoje ela está aqui para contar. Mas como é que é enfrentar, missionária, esse dia onde de um lado você tem uma promessa e do outro uma sentença, um risco de vida, 2 aneurismas. Como é que começa? Meu Deus, Jesus amado. Mas, como eu estava dizendo, né? Estava vendo aqui vocês falando sobre mais que vencedores. Mulheres
mais que vencedoras. Escolher ser mais que vencedoras é a mesma coisa que escolher viver de fé, em fé, viver pela fé. Amém. Crendo no Senhor, acreditando nas promessas do Senhor, certa disso. O que aconteceu comigo, a minha filha tinha 7 anos. Deus me prometeu Rebeca e verdadeiramente ela veio linda, saudável, vocacionada da mesma forma que o Senhor me prometeu. Quando ela tinha 7 anos, eu fui diagnosticada com aneurisma. Né? Comecei sentindo várias dores, eram dores constantes que não passavam, dores nas articulações, dor de cabeça. E Deus ainda me deu a oportunidade de ficar mais ou menos 1 mês investigando essas dores. Aí veio a notícia, né? Quando o neuro, verificando a ressonância, disse: você está com aneurisma. Meu Deus. Sabe o que é aneurisma? No seu caso, eu falei: não sei. Então eu vou te falar, você tem 2 bombinhas na sua cabeça. A qualquer momento essa bombinha pode estourar e você vira óbito. Meu Deus. Esse foi o pior momento da minha vida até hoje. E o pior ainda foi chegar em casa e ter que falar para os meus filhos. Eu sempre fui assim, eu digo que ser mãe, para mim, é a melhor coisa que Deus me proporcionou. Eu concordo. Eu amo ser mãe. São 3 filhos, né, Solária? Amo ser mãe. E eu sempre procurei organizar assim, a vida dos meus filhos, orientando em tudo. Lindos, olha lá, todo mundo. Ai, que família linda. Ficou faltando a Pamela aí, a minha outra cunhada. Isso. Mas todo o time completo aí. É. Bispo e todos os ministros, para a glória de Deus, né? Olha. O Carequinha ali, o pastor, meu pai também pastor, o Ai. Lucas evangelista, Glória todos a Deus. na obra de Deus. É a nossa base. Essa é a meta, hein? A minha meta é entregar 4 pastores no isso altar aí. do Senhor. Vai ser sim, em nome de Jesus. Esse privilégio. Que lindo, que lindo isso. Pois é. Aí, quando eu cheguei em casa, fui falar para meus filhos e já comecei a organizar. Eu falei, e organizando, deixando... Eu sempre gosto de orientar as mães, né? A palavra de Deus diz que as mães mais jovens, elas devem aprender com as mulheres mais velhas. Sim. As mulheres mais jovens. E eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de falar algo para as mulheres, assim como para os jovens. Você pode falar e a gosto. gente precisa saber ouvir de quem tem fruto. Verdade. Né? Então, a missionária formou 3 servos de Deus. Sim. Esse é o maior desafio nos dias de hoje. Verdade. E esse conselho é um conselho que você pode levar para a tua vida. Você que é mamãe jovem, ou até mesmo você que já está com o teu filho mais velho, sempre tem tempo de você exercer a autoridade espiritual na vida do filho, né, missionária? Sempre. Meu filho hoje, ele é vice-presidente de uma grande igreja, podemos dizer, porque não uma das maiores igrejas Sim. de Brasília, né? Qual Que é sede da Convenção Nacional de Madureira, Que a nossa Baleia. Conamade. O apelido dela é Baleia, né? Catedral Baleia. por Catedral conta do Baleia, em formato. Brasília. Olha. Ele é um dos vice-presidentes. Então, eu louvo ao Senhor. E aí, voltando para o nosso pro testemunho, que mulher eu comecei a organizar a casa. Eu comecei a organizar a casa, lembrando, né? Isaías não, quando Isaías, o profeta, Sim. foi falar para o rei, para que ele preparasse a sua casa. Arruma a sua casa, porque você vai morrer. Para o rei Ezequias. O rei Ezequias. Então, pensando nisso, eu falei, a gente tem que estar com a nossa casa sempre arrumada, né? E eu me lembro que eu comecei a organizar todas as coisas. Falei, se mamãe não voltar, vocês vão fazer assim, o Abet, que é o mais velho, já tinha 14 anos. Você vai ficar em casa, seu pai é um excelente pai. Mas ele vai cuidar de vocês aqui em casa, e se ele casando, ele fica com a Minha mãe já comecei a organizar tudo. Organizou tudo. Organizei, não vão morar com o papai. Papai vai assistir vocês aqui em casa mesmo. Olha, já tem Como o nosso coração Ai, meu Deus, né? Eu lembro que eu comecei a pôr em ordem a casa, comecei a arrumar tudo direitinho.
e fui fazer um outro diagnóstico, um outro exame. Nesse outro exame, foi constatado que eu estava com aneurisma em espelho e eu tinha que tirar aquilo antes que eu rompesse, um de cada lado. Meu Deus. E a partir daquele momento eu já não voltei para casa. Eu já fui direto, já me levaram para o aeroporto, porque até então eu morava em Brasília e lá não fazia essa cirurgia. Era muito Delicado. complexo. Não... Isso já fazem 20 anos. 14 anos. Não. 20. 20. Meu Deus, eu tô ficando velha. Sabe Você por quê? tinha 7 anos. Eu tenho 27. Meu Deus, agora Nossa. fiquei impactada. Nossa, Mas sabe por que foi eu lembro? muito tempo de vida. Nossa, bispo, sabe por que eu pontuei? Sim. Porque eu lembro exatamente do momento desse segundo diagnóstico, quando a gente Você tem teve a mais memória detalhes. clara? Eu lembro claramente, porque assim que ela recebeu o diagnóstico, olha, a senhora tem que fazer a cirurgia agora. E a minha mãe nem voltou em casa. Sabe qual cena ficou na minha cabeça? Eles fechando a ambulância na nossa cara. Assim, não deu tempo de eu despedir da minha mãe, de falar boa viagem, de alguma coisa. Eu, uma criança de 7 anos, meus irmãozinhos, a gente aqui, só fecharam. Sua mãe precisa ir embora agora. E imagina, bispa, fechando a ambulância Depois na nossa dessa cara. conversa É. que ela já tinha tido, Já, claro, na com nossa cabeça, sabedoria, já criança. tinha preparado, porque Sim, a gente crê no milagre, mas é claro, como mãe, ela se preocupava com Claro. vocês, natural. Nos orientou, mas assim, foi uma imagem que fica Muito muito na forte. minha cabeça. A minha mãe, cheia dos aparatos médicos, Meu já Deus. sendo levada para a UTI aérea, onde iria acontecer tudo, né, mamãe? Sim. E chegando no hospital, Você teve que pra ser resumir, levada eu de vou outra resumir o cidade? máximo. Rio de Janeiro, foi. Sim. Meu Aí eu fui para o Rio, Deus. em uma UTI aérea, aonde eu fui fazer cirurgia lá no Rio de Janeiro, no Hospital da Aeronáutica. Meu marido é militar e, na época, nosso convênio é das Era Forças ele. Armadas. Tá. E chegando lá, o médico disse: nós temos tudo para socorrer você. No entanto, não prometemos nada. Se você não vir a óbito até a cirurgia, poderá vir a óbito durante a cirurgia. Se sobreviver à cirurgia, você tem 99,9% de chance de ficar em estado vegetativo. Gente, peraí, gente. Eu sempre falo que a gente, na Bíblia, você vai lendo a Bíblia, você tem o privilégio de já saber o fim da história. Na nossa vida, a gente quase nunca vai saber o próximo capítulo. Né? Imagina uma mãe. Eu sou mãe de 4 filhos, né? Você se coloca num lugar. Você ouviu uma notícia do nada, saudável, né, missionária? Saudável. Ativa, na obra, junto com o marido, 3 filhos, aí você ouve uma dor de cabeça, olha, tem tudo, mas não garanto nada, e se voltar, vai vegetar. Pronto. Gente, Esse era o decreto. esse era o decreto, e é o que eu falo, muitas vezes você tem que carregar a tua promessa, passando pelo vale da morte mesmo. Como que a senhora continuou carregando a tua fé, a tua promessa? Debaixo de tantas, é o que a ciência conhece, né? Os médicos falam do que eles conhecem. Sim, os médicos falam do que eles conhecem. Eu tenho o privilégio de ter uma nora médica e um filho também que está formando agora, concluindo medicina. E realmente a expectativa eram muito improváveis, né? A gente não tinha certeza de nada. Mas eu continuava confiando no Senhor. E cheguei naquele dia, no dia seguinte já tinha que fazer a cirurgia. Estava marcada já para 7 da manhã, já para a sala, lá para o pré-operatório. E chegando lá, começou todos aqueles preparativos, né? Raspando a cabeça, pegando veia, preparando tudo ali para entubar, e eu consciente, vendo tudo. E durante aquele processo, eu comecei a falar com Deus, apresentar. Olha, para você que tá nos assistindo, não sei qual é a câmera aqui, que está nos assistindo, é muito importante você
Se você tiver uma oportunidade do Senhor Deus chegar para você e falar assim, olha, você está diante de um decreto e por que eu devo te salvar? Por que eu devo curar você? O que você iria apresentar? Então, eu apresentei um relatório para o Senhor. Naquele momento, eu tive a oportunidade de falar com Deus. A minha cabeça estava raspando. Gente, vocês não sabem o que é raspar a cabeça. É tão triste, tão difícil, né? Ah, meus cabelos lindos, loiros. E raspando a cabeça, colocando, furando, pegando a veia. E eu ali fazendo um relatório para o Senhor. E comecei a apresentar para Deus. Apresente as suas causas para o Senhor. Porque mesmo que elas sejam pequenas ou insignificantes até para outras pessoas, para Deus, aquilo que é importante para você é muito importante para o Senhor. Deus se importa conosco. E eu comecei a falar, falei, Deus, o Senhor me fez muitas promessas. Na minha adolescência ainda, Deus me prometeu que eu iria às nações. E eu imaginava assim, gente, porque eu sempre gostei de ministrar a palavra de Deus, de pregar. Falei, gente, eu vou pregar para multidões. Eu pensava assim, eu vou pregar para multidões, eu vou para as nações, eu vou fazer missões na África. Ai, meu Deus, era aqueles sonhos. Eu falei, Deus, eu não fui em nenhuma nação ainda. O Senhor me prometeu uma filha mulher. A minha filha tem 7 anos apenas. Ela não sabe pentear o cabelo. Gente, para mim era importante o cabelo da minha filha. Claro. A minha filha estudou no colégio militar. Todos os dias tinha que preparar o cabelo, arrumar, colocar gel, deixar bonitinho. Quem vai arrumar o cabelo da minha filha? Comecei a fazer um questionamento. As tuas promessas, eu não vivi isso, não vivi tal. Comecei a falar para o Senhor. Naquele momento, ainda estava já começando a preparativo para anestesiar. E antes da anestesia fazer efeito, eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Até então eu tinha ouvido a voz do Senhor quando Ele me fez a promessa da Rebeca. Deus usou um vaso, usou um pastor para me falar da Rebeca. Mas do nome da Rebeca, eu ouvi a voz no meu ouvido. Quando Deus me fazia a promessa, a sua filha, você terá uma filha mulher, ela será levita, ela irá às nações, eu vou dar hinos, letras para ela. Através do louvor eu vou curar, salvar, vou libertar. Deus usou uma pessoa. Enquanto isso, no meu ouvido eu ouvi, ela se chamará Rebeca. Glória a Deus. Deus é lindo, como diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem que antes anuncie, sem que antes revele aos seus. Amém. E lá naquela hora, antes da anestesia, eu ouvi novamente, eu tive o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Você que está me ouvindo, bispa, é muito importante você ter a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Você ter a palavra de Deus no seu coração. Porque no momento... É nessa hora. Porque você talvez não vai estar com a tua Bíblia ali. É isso. Mas a palavra vai estar no teu coração. Glória a Deus. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia todos os dias. Precisamos. Para que a Bíblia, ela esteja no teu coração. Você não vai lembrar daquilo que você não se relaciona. Exato. O Espírito Santo precisa que você se encha da palavra e leia. Porque esse ambiente espiritual que é o que a gente quer te ensinar. Você vê, ela está humanamente, cabelo raspado, preocupação com os filhos, veia sendo pulsionada, praticamente um decreto de morte, ou morre ou vegeta. É morte, gente, não tinha nenhuma opção de vida ali. Mas ela entrou num ambiente espiritual, com Deus. Enquanto tudo acontecia ali humanamente, ela acessou o ambiente espiritual. Ela foi diante do altar do Senhor e falou, Deus, como o rei Ezequias vira para a parede, chora e fala, eu tenho uma história com Deus. Isso é lindo demais. Exato. E naquele momento Deus falou nitidamente comigo.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto Fala, a presença Senhor. de Deus. Aqui está um clima tão bom, tão Aleluia. agradável, que eu sinto a presença do Senhor. E naquele momento, Deus falou, meu coração falou, eu consegui ouvir a voz do Senhor. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá do seu interior. Aleluia. Recebe essa palavra hoje no teu interior. Que ambiente que você tem colocado o teu futuro. Você tem colocado o teu futuro no ambiente da ansiedade, no ambiente da morte, no ambiente da rejeição, do desamparo. Se não houvesse um ambiente espiritual, não haveria esperança para a vida. Meu Deus, gente, olha o resultado dessa oração. Olha o resultado dessa sentença. A missionária Luzia está aqui com a Rebeca. Vivendo promessa, como diz o teu louvor, né, Rê? Exato. A água viva te quero até uma palha. A água viva te encontrou, né, Rê? Água Viva me Foi. encontrou. E, inclusive, Águas Vivas nasceu porque esse versículo marcou a minha família, né? Esse versículo tem nos alimentado há 20 anos, sempre nos lembrando que Cristo é a fonte que não cessa. E Cristo ativado, vivo em nós. Meu Deus. Não existe sentença de Nada. morte. Não existe inferno. Não Não. existe decreto. Não. Não existe absolutamente nada que resista à Aleluia. fonte de água viva que é Cristo. E aí nos juntamos, pastora. Eu e os meus 2 irmãos, nos lembrando, esse ano eu comemorando 15 anos de carreira. A gente estava escolhendo um repertório, nos lembrando de tudo que o Senhor fez nesses anos. Nos lembramos desse episódio e escrevemos: vem e beba, eu sou a fonte. Quem tem sede, vinde a mim. Como um rio, eu brotarei. Sou água viva, em ti eu fluirei. Aleluia. Quero ouvir completo. Eu vou cantar essa aqui, eu vou música. cantar. Vamos louvar essa música Vamos, agora? vamos Então agora. vamos. Perdido eu estava, tantos lugares procurei. Vazio me encontrava, em fontes rotas terminei. Percebi que era suja e assim eu me frustrei. Mas a água viva me encontrou, matou minha sede, saciou, mudou minha rota e me lavou. E em tom singelo convidou: vem e beba, eu sou a fonte. Quem tem sede, vinde a mim. Como um rio, eu brotarei. Sou água viva, em ti eu fluirei. E vem e beba, eu sou a fonte. E quem tem sede, vinde a mim. Oh, e como um rio, eu brotarei. Sou água viva, em ti eu fluirei. Não há pecado, está tudo pago. Não se preocupe, já está consumado. Eu me humilhei pra te limpar, e terra seca em manancial eu vou tornar. Não há pecado, está tudo
tudo pago. Não se preocupe, já está consumado. Eu me humilhei pra te limpar, e terra seca em manancial eu vou tornar. Vem e beba, eu sou a fonte, e quem tem sede, vinde a mim. E como um rio eu brotarei, sou água viva, em ti eu fluirei. Vem e beba, eu sou a fonte, quem tem sede, vinde a mim. Oh, como um rio eu brotarei, sou água viva, em ti eu fluirei. Quando Jesus diz, eu sou a fonte, quem tem sede, vinde a mim, porque todo aquele que beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. São duas promessas que Deus faz. E a outra promessa que Deus faz é que você nunca mais vai ter sede. Isso é demais, né? E o Senhor te prometeu isso no leito da operação. E aí, missionária, o que aconteceu dessa oração em diante? Sim, aí a partir desse, aí nesse momento eu falei, aí eu fiquei muito forte, muito fortalecida. Eu tinha certeza que não ia morrer. Eu falei, Senhor, então faz água viva, é água em movimento. Água viva, não é água parada. Jorra dessa fonte, traga vida à minha vida. Eu orei assim ao Senhor, essa foi a minha oração, e naquele momento eu já adormeci. 12 horas durou a minha cirurgia. Meu Deus. Para a glória de Deus, quando terminou a cirurgia, eu estava mais lúcida do que quando entrei. Podia perguntar CPF, identidade, endereço. Aleluia! Deus é fiel. Isso é ser uma mulher mais que vencedora. Sim. Gente, eu não posso te dizer que você vai viver um evangelho onde você não vai passar por problemas. Eu não posso fazer isso com você. A vida é desafiadora. Sim. Criar filhos, passar por enfermidade, Deus não vai nos poupar disso. Mas uma coisa Ele prometeu, que no dia da tua dificuldade, no dia da enfermidade, Ele vai estar com a gente. Aleluia. E Ele está. Glória a Deus por isso. E está aqui, né? Viajou as nações, já com a tua filha. Sim. Ela já cresceu e agora Deus tem levado a grandes eventos. Já viajamos a várias nações, por várias vezes. Pro Japão, África, Japão, juntas. Europa. Oh, glória a Deus. Tem nos e tudo levado. Louvando e adorando. Mamãe ministrando, contando isso. Contando testemunho. Ministrando dessa fonte. Glória Deus é fiel, bispo. Deus é fiel. Deus é fiel. E eu me sinto privilegiada por ser um instrumento, parte dessa promessa de ser comigo, que ela está conhecendo as nações, ministrando juntas. E através de mim também, né, mamãe? Então, Deus é muito bom e o meu coração é muito grato ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz. E quando chega o dia mau, é impossível. Lá em casa é impossível a gente achar que vai continuar assim, que não tem um prazo final, porque nós somos testemunhas vivas de que, independente da situação, com Cristo no barco, tudo vai bem. Aleluia! Guarda essa palavra. Creia nessa palavra, porque os que creem verão a glória de Deus. Só não abra mão. As circunstâncias podem estar as mais difíceis, os problemas estarem tirando o teu sono, roubando a tua paz. Deus
Ele fala, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que eu me arrependa. Quando Deus promete algo para alguém, Ele não vai se arrepender. Ah, agora eu cansei de você. Não quero mais fazer promessa na tua vida, não. Quando Ele prometeu, Ele se revela a nós. Ele fala, eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Por isso, se agarre nas promessas do Senhor. E o dia que você quiser esquecer de uma promessa, lembra desse testemunho. Lembra da missionária, lembra da Rebeca. Coloca um louvor da Rebeca Carvalho e fala, Senhor, eu vou entrar nesse ambiente espiritual. Aleluia. E você que precisa experimentar. Bispa, o que é esse ambiente? Ali na Renascer Arena, nós que conhecemos esse lugar, só pode te conduzir alguém a um lugar quem já foi até lá. Quem conhece esse lugar com Deus. E nós estamos já preparando esse ambiente para que você seja conduzida para esse lugar aonde Deus vai transformar. Olha isso, é morte em vida. Ainda hoje eu estava vindo para a gravação e eu estava ouvindo um testemunho na Rádio Gospel. Eu entrei lá com um diagnóstico de câncer, os médicos não me deram mais nem uma semana de vida, e eu falei, então eu posso ir? Eu quero ir numa conferência. Ela foi na conferência, e os médicos liberaram como último desejo. E ela falou, estou curada. Aleluia. Deus reverteu. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus, que a gente conhece de andar com Ele, né? Amém. Não é de ouvir falar, não. É verdade. Glória a Deus. Rê, quem quiser acompanhar novas músicas, projetos, conta pra gente o que Deus está fazendo. Deus está fazendo infinitamente mais, Bispo. Aleluia. Eu estou muito feliz. Esse ano nós estamos comemorando 15 anos de carreira. Que é isso? É muita coisa, 15 anos. E eu estou comemorando aqui ao seu lado. Oh, glória a Deus. Então eu estou muito feliz, é um privilégio. Bem-vinda. Eu sempre falo para a senhora que eu não me acostumo em ter a sua amizade, em ter Querida. acesso a senhora, a sua família. Para mim é uma honra muito grande. Então, meu coração é sempre muito grato. E esse ano é um ano muito especial. Nós te amamos, Rê. Obrigada. É um ano de comemoração. De comemoração. De 15 anos de ministério. 15 anos e nós gravamos o meu primeiro DVD ao vivo. Ai, que lindo. Aqui em São Paulo. Uau. E ele se chama Águas Vivas. Olha aí, Águas por quê? Vivas. Agora que eu tô entendendo tudo. Tudo faz sentido agora, né, Bispo? Faz. Então, nós estamos lançando aí, então, para você me acompanhar, meu Instagram, Rebeca Carvalho Oficial, OF ali no final, e no meu YouTube, Rebeca Carvalho Oficial. Em qualquer lugar você encontra e você vai conhecer todas essas músicas, nós estamos lançando. O DVD tá lindo demais e eu estou muito feliz de compartilhar tudo que Deus tem feito. Então, olha, você vai agora, pega aí o teu celular e você vai lá no YouTube e já se inscreve. Isso aí. Rebeca Carvalho Oficial. Aí você vai a cada semana, a cada mês, dentro daquilo que Deus tem colocado no coração da Rebeca, você vai conhecendo cada semana uma música. Gente, que tem uma diferença. Uma coisa é você ouvir música. Outra coisa é você ouvir um louvor, uma adoração, um cântico espiritual, que é o que Deus tem colocado nos lábios da Rebeca, tá? Rebeca, querida, Deus te abençoe. Muito obrigada, Vocês são bem-vindas, a casa é de vocês, viu? Missionária, glória a Deus, obrigada por dividir com a gente esse testemunho tão lindo. Amém. Obrigado por ver na vida dos teus filhos a tua fidelidade a Deus, a tua caminhada com Deus, o teu esforço em formar filhos para Deus, porque esse é o maior compromisso que uma mãe recebe na vida. Verdade. Não é? E eu Glória louvo a a Deus Deus. por ver esses frutos, que isso também esteja multiplicado nas casas e olhar, você também deseja isso. Sabe, a internet, a mídia tem despertado tantos desejos no coração das mulheres que não são os desejos de Deus para você. Que você deseje ser aquela mãe que forma filhos para Deus. Esse é o meu desejo. Amém. Né? Esse tem que ser um desejo, uma alegria no teu coração. Isso é ser mais que vencedora. Ai, bispo, eu não sei. Aprende. Tudo que você não sabe, se aprende. Então, você vai lá e vai participar e a gente vai te pegar pela mão, tem o discipulado, olha, é só transformação, não mais que ver. E eu quero que você viva isso também. Você não vai viver
aquilo que o inferno tem para a tua vida. Deus quer levantar nessa geração mulheres fortes, mulheres que sabem atravessar um diagnóstico desse, mulheres com uma fé inabalável. E isso só é construído no altar do Senhor. Você não vai construir em nenhum outro lugar. A gente vai para um rápido intervalo, vamos ouvir mais um pouquinho de Rebeca enquanto você vai louvando. Vai lá, já vai se inscrevendo. Meu conselho para você, leva a tua mãe junto, leva uma amiga, não vai sozinha. Ai, de tudo, não deu para ir com ninguém? Vá que a gente vai te acolher. Mas esse dia é um dia só esse ano, hein? Uma segunda-feira, próxima segunda-feira. E eu já estou com meu coração a 1 milhão por hora. MaisQuevencedoras.com.br, daqui a pouquinho a gente volta com o mais especial, Mais Que Vencedoras aqui na Rede Gospel de televisão. Esse especial Mais Que Vencedoras está emocionante. Eu já ouvi testemunhos, você acredita? Esse testemunho que a gente acabou de ouvir já testificou e gerou testemunhos na vida das pessoas que estão recebendo essa palavra. Então receba mesmo de coração aberto, porque quem crê vive milagres. E se você está com a fé pequenininha aí, do tamanho de um grão de mostarda, Deus está te chamando para que você participe. 21 de abril, daqui uma semana, segunda-feira, nós estaremos na Renascer Arena, reunidas. São milhares de mulheres, são mais de 10.000 mulheres reunidas, e ali nós vamos louvar, ali nós vamos adorar, ali nós vamos celebrar, dançar, glorificar a Deus e receber essa cura, esse ambiente espiritual. E falando em cura hoje, eu estou recebendo aqui mais um testemunho que eu sei que vai te impactar. Eu estou recebendo aqui a Regiane Alcaraz. E ela, tudo bem, Regiane? Tudo bem, glória! Gente, o testemunho dela é muito forte, muito forte. Ela recebeu um diagnóstico de pneumonia, até aí normal. Ah, tá com uma pneumonia. Daqui a pouco, foi fazer os exames, notícia, câncer pulmonar metastático. O que você vai fazer com uma notícia dessa? Você vai aprender com o testemunho dela, o caminho que ela encontrou no altar do Senhor. Oh, meu Deus, querida, o teu testemunho me edifica tanto. Amém. A Bispa Sônia, algumas vezes, ela fala do posicionamento teu e do teu esposo. Em primeiro lugar foi o posicionamento. E assim que eu recebi, né, o diagnóstico, porque foi logo assim, eu fazia o exame do PET, foi devido ao câncer que já tinha sido tratado, curado, e acabou que eu comecei numa gripe, logo no começo do ano passado, e essa gripe não passava, estava entrando de janeiro ao mês de fevereiro, eu achei muito estranho, então eu comecei a sentir muito cansaço. Aí eu falei com o meu esposo, eu falei, olha, está acontecendo alguma coisa, e eu já tinha feito o exame. E nisso ele foi ver, e ele já entendendo do caso, ele meio que me falou assim, eu vou poupar ela um pouco. E nisso a gente já correu, e por várias vezes eu ia para o pronto-socorro com fortes dores nas costas, mas como eu treinava muito, eu procuro fazer muita atividade física, no pronto-socorro estava achando que era algum problema que eu tive no treinamento. Então, até aí eu fiquei tranquila. Eu falei, é uma gripe, né? Mas o passar do tempo, acabou que a gente, levando esse exame no oncologista. Aí veio esse diagnóstico. E veio este diagnóstico. Gente, tá aqui, ó. Ainda esses dias eu conversei com uma moça, lá na Renascer Deerfield, que ela falou, bispa, eu ouvi os testemunhos pela rádio, só que eu não acreditava em milagre. Eu achava que era tudo combinado. Eu achava que... Aí eu falei, ela falou, até que eu perdi meu apartamento e eu fui fazer um voto de Gideão. E Deus mudou a minha sorte. E hoje ela está morando nos Estados Unidos com a sorte totalmente mudada. Mas está aí, ó. Está aí no vídeo para você. Eu estou aqui com o diagnóstico na minha mão do dia 2/5/2024.
menos de um ano atrás. Menos de um ano atrás, tá aqui, ó. Aumento na intensidade da atividade metabólica. Aí tem todo o diagnóstico. E aqui, ó. Hipermetabolismo em áreas de atenuação em vidro, em aspecto, em ambos os pulmões, notadamente no lobo superior esquerdo. O aspecto é sugestivo de linfagite carcinomatosa. Tá aqui. Olha só as imagens dos exames, gente. Olha aqui o pulmão dela, como é que apareceu nos exames de imagem. Todo comprometido. Muito comprometido. E, Regiane, os médicos diziam o que para você? A princípio, antes até de ir no oncologista, eu fui para o pronto-socorro porque eu já não estava conseguindo dar 5 passos, né? Por muita falta de ar, que começou a ficar muito agravado. Eu fui no pronto-socorro com meu marido e minha cunhada, aí a médica chamou eles e me chamou e falou para mim, fizemos uma tomografia, falou assim, não tem mais nada para fazer por você, é melhor chamar a família. Vamos chamar a família e você não pode esconder isso da família. Aí a minha cunhada... Meu Deus do céu, você ouviu isso? Ouvi isso, não numa médica, de duas médicas. Duas médicas. Não tem mais nada não para fazer. Não tem mais nada o que fazer. Chama a família. Chama a família. Você tem filhos, Regiane? Eu tenho um de 24 anos, que é o Rafael. Meu Deus do céu. Que é uma história linda, que lá na Lins, o teu filho também era da escolinha, o Rafa também era da escolinha. Olha, mesma idade. Quase a mesma idade. Então, e aí falou isso, e nisso, na hora que todo mundo ao meu redor, eu numa cadeira de roda, porque eu não conseguia andar. Você já não conseguia andar? Estava com muita dificuldade, e aquilo veio uma bomba em cima de mim, que simplesmente, né? Aí eu falei, Senhor, e um começou a chorar, e ele ao meu lado, que ele não saiu em momento nenhum, a parte mais importante da minha vida. Porque eu sei que foi Deus. Foi Deus. E aí eu falei, Senhor, eis-me aqui. Tá todo mundo chorando, tá olhando para mim como se estivesse se despedindo de mim. Eu falei, eu não aceito. Eu tenho minha família, Senhor. E eu corri para a igreja, para os braços do Senhor. A minha pastora Mazé, intercessora, há 10 anos, ela já me conhece. Faz parte desse milagre, pastor. Faz parte desse milagre. Faço, bispa. Meu Deus do céu. E o Mais Que Vê também faz parte desse milagre. O Mais Que Vê também faz parte desse milagre. Meu Deus do céu. E você foi se esconder no Senhor. No Senhor. E aí, antes disso... Eu estava sendo ministrada, né? E o bispo Adonias, eu falei assim, eu tenho um desejo de ir para o encontro de casal que ia ser em Tauá. E nisso ele falou, não, vamos. Porque Deus começou a prosperar, a trabalhar na nossa vida. Eu falei, vamos. E mesmo assim, o médico falou assim, eu passei por um outro médico, mas cheguei na Mazé e falei, Mazé, chegou o resultado do exame para o médico não me avisou. Aí eu passei por esse oncologista, ele olhou para mim e falou, eu não sei o que fazer com você. Eu não sei o que eu faço. Na minha frente, na frente dele. Aí eu falei, doutor, se você não sabe, eu falei, Deus sabe. Aleluia! Eu falei, Deus sabe o que fazer. Guarda essa palavra no teu coração. Quando os homens não souberem o que fazer com você, Deus sabe. Deus sabe qual é o teu futuro. Deus sabe qual é o seu amanhã. E mesmo nesse diagnóstico tão difícil, você não deixou de ir no culto de terça-feira. Não deixei de ir no culto nenhum. Não deixou de ir nas reuniões mensais do Mais Que Vê. Não, ela é testemunha que ela me via. A bispa também me via de máscara. Todo junto e a Regiane sempre presente. E no encontro de casais, além dela ir, ela curtiu.
Eu encontrei com ela na piscina. Tinha alguns momentos que a gente ia fazer um grupo de oração. E a Regiane e o Vandré? Eles estão na piscina. Eles foram caminhar. Eles estão no bar tomando um café. Aproveitou. Aleluia. Só Deus, né? Só Deus. Não, para só colocar Deus. essa Era uma força, Bispa, Força. que... e nisso, com esse médico ter falado isso para mim, ele me colocou um outro tipo de quimioterapia, né? Que ele falou, você volta aqui que a gente vai fazer um outro tratamento. Só que eu falei, chegando lá, eu falei, eu não vou fazer isso. Porque ele falou para mim que não sabia que ia fazer comigo, ia ver com os outros médicos. Aí nisso, eu já tinha chamado a Mazé e falei para ela, Mazé, ora por mim para que Deus prepare um médico para mim. E nesse meio tempo que houve essa situação, o coordenador do local viu toda a situação e me atendeu. Aí ele viu o resultado do exame, ele falou assim, olha, tem gente que no estado que você está não chega nem aqui andando e você conseguiu caminhar. Eu estava com muita dificuldade para caminhar e para respirar, né? Muita dificuldade, que muitas vezes à noite eu tinha crises de tosse, ele ficava ouvindo para ver se eu estava respirando depois do que os médicos falavam. Então não era coisa, o médico falou assim, olha, vamos correr. Eu vou te jogar um míssil dentro de você, não vou te garantir se você vai sobreviver ou não. Aí ele falou para mim, eu não vou garantir isso para você. Ele falou, vamos fazer. E eu fiz o processo e antes disso um pouquinho eu fui para Tauá. Do jeito que eu estava, com muita dificuldade para andar, muita dificuldade para respirar. Era o desejo do teu coração. Era um desejo do meu coração e ali o Senhor restaurou o meu casamento. Ai, que... Eu digo que o meu marido, ele é tudo para mim. Deus restaurou, foi algo, ele foi muito importante. Ele dormia de mão dada comigo e até hoje ele dorme de mão dada. Por esse amor que o Senhor fez renascer dentro de nós dois. Porque eu falei, Senhor, eu não sei como ele vai ficar sem mim. E eu não sei como eu vou viver sem ele. E meus filhos, né? Eu falei isso pro Senhor e eu fui para Tauá. E eu fui em cada cantinho que eu tinha desejo de ir. Ele foi comigo, nem se foi pouquinho. Nas ministrações que teve, tudo que teve lá, eu fui, tudo. Eu falei, eu vou, Senhor. Tanto que no momento uma moça do Tauá tá com tanta dificuldade para respirar, ela falou assim, quer que eu te acompanhe até o quarto? Eu fui pegar alguma coisa no quarto. Quer que eu te acompanhe? Ela me acompanha. Ela falou, você quer ir para a enfermaria? Eu falei, não, eu tô bem. Nisso encontrei a bispa. Eu falei, bispa, falei da minha situação. Ela falou assim, querida, você está curada no seu espírito. E ela já tinha orado por mim lá na igreja e a intercessão levantou o clamor pela minha vida. Porque a primeira coisa também que o médico me viu, esse médico oncologista, ele já falou para mim que eu estava com embolia pulmonar. Primeira coisa. Meu assim, Deus do céu. A minha suspeita é que só por resultado do seu exame você já está com embolia. Então ele falou, vai fazer todos os exames de novo. Eu só não estava com embolia, mas estava ali presente. E nisso eu comecei o processo. Na casa do Senhor, tudo que tinha era mais que ver, culto de terça, com falta de ar, devagarinho, com tudo. Eu ia, fazia as químio, ia ali e voto no altar. Aleluia. Voto no altar, sim, que foi muito importante o voto no altar. Só quem precisa de um voto sabe o poder do voto. Eu vivi a experiência do voto, da oração, do clamor, do posicionamento. Várias testemunhas que o teu marido viveu também. Ele não é? também, Deus prosperou ele de uma forma, assim, que foi algo sobrenatural mesmo, né? Nesse meio tempo, não faltou nada, nem coisa grande, nem coisa pequena. E nesse meio tempo também, teve um jejum do ano passado que você ministrou também, uma oferta da Penina e Diana. E eu fiz outro voto ali também. Amém. E bem nesse meio tempo foi a hora que a gente conseguiu comprar um apartamento sem condições nenhuma. A casa dos sonhos. O apartamento dos sonhos. Meu Deus, na Regiane, planta. para de viver milagre. Não, na planta. Ai, que lindo! Na planta. E Deus deu algo assim sobrenatural para Ai, nossas como vidas. eu amo ver milagre. Olha que lugar de honra. Verdade. Fruto daquele início de jejum. Jejum. Foi muito forte. Foi aquela palavras. Foi Tipo palavra. assim, a bispa fala, né? Às vezes é apenas faltando um voto. Ela fala isso. Né?
E eu não deixava de fazer o voto no altar, de ir lá, de cumprir. E eu falei, Senhor, eu creio. E a fé da Regiane, olha aqui, depois de 1 ano, gente, ninguém poderia dizer há 1 ano atrás que a Regiane estaria aqui testemunhando, curada, restaurada, caminhando, respirando, testemunhando, vivendo sonhos, morando na casa dos sonhos. Está aqui, ó. Está aqui, eu vou ler para vocês, ó. Quer ver? Resolução. Opacidade. Lê aqui comigo, presta atenção. Opacidades pulmonares bilaterais não mais caracterizadas. Deus Amém. é fiel. Amém. Glória a Deus. Deus cura. Deus faz obra de maravilha. Sempre com amigas de oração. Sempre, sempre. Sempre no Mais Que Ver. Sempre no Mais Que Ver, buscando ao Senhor. Assim, ó, na minha luta, na minha guerra, quando todo mundo achava que eu não ia conseguir, eu não dava ouvido para nada e só olhava que era o alvo. Jesus. E Jesus, eu creio. Bispa Sônia, tudo quanto eram os antigos Mais Que Vi, que eu não participei, eu vi todas as ministrações, louvores, Renascer Praise. A minha casa, a bispa sempre falava, faz o ambiente. Faz o ambiente. Coloquei no grupo do Mais Que Ver. Tá. E nós fizemos um plantão de oração. Olha que lindo. Todas estariam orando. Amém. A cada 1 hora. Pela vida da Regiane. Sim, eu falei, nós vamos nos levantar e durante dia e noite nós vamos orar pela Regiane. E nós fizemos isso e as meninas oravam e oravam e oravam e uma... Olha, gente, eu não gravei, mas eu orei. E ela teve cobertura o tempo todo. Isso é o poder de ser uma mais que vencedora, gente. O que o Mais Que Ver significou para você nesse processo, Regiane, toda? Vida. 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 Hoje eu estou aqui porque eu tenho vida em Cristo. Eu tinha aonde correr. Eu não ouvia os externos, as críticas, até pessoas que estavam passando pela mesma situação, que já vinha, pessoas que ao mesmo no período vieram, né, a óbito. Então, às vezes vinha o medo. Aí eu pedia oração, o grupo falava com a Mazé, os intercessores, a renascer, né? Uma igreja de milagres, sim, uma igreja que eu venho aí desses 20 anos e eu já vivi muita coisa através de palavra, através de estar dentro do corpo de Cristo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu voltei, né? Porque agora eu parei o médico depois da cura, porque além disso, eu voltei quando o médico apresentou para mim, você não tem mais nada. E ele sempre falava para mim, olha, eu estou prolongando o seu tempo de vida. Eu falei para a Mazé, o médico falou isso, ela falou, não, quem prolonga o nosso tempo de vida, a última palavra quem dá o Senhor. Essa é uma frase do apóstolo Estevão que eu amo, a última palavra na nossa vida sai da boca de Deus. E aí, acontecendo tudo isso, e eu sempre falava, não, eu creio que Deus está trabalhando. Eu falava para o médico. Aí quando foi no 6º ciclo, né, ele olhou e ele falou assim, olha, pode ir lá na sua igreja. Aleluia. Pode falar lá na sua igreja que você não tem mais nada no pulmão. Meu Deus do céu. Regiane, a gente está 1 semana de ver o Mais Que Ver. Daqui 1 semana, a gente vai estar naquela arena. A gente vai louvar as curas. A gente vai entrar nesse ambiente que Bispa Sônia te ensinou a construir na tua casa. Sim. Que tinha tudo para ser um ambiente de choro, de desespero, de contenda, de dor. Mas foi um ambiente de milagres. E a gente quer que você viva isso. Qual o recado que você deixa para quem está nos assistindo hoje nesse especial Mulheres Mais Que Vencedoras? Que existe um caminho. E esse caminho é o Senhor. E o Senhor tem habilitado mulheres como você, Bispa Fê, a Bispa Sônia Hernandes e as nossas discipuladoras, né? O Mais Que Ver, assim, é algo tremendo. Então, esteja presente com o corpo,
né? Porque ali é o corpo É de o corpo Cristo, de Cristo, é a noiva. né? A noiva, participe, veja aquilo que de maravilhoso que Deus tem para a sua vida, né? Às vezes a gente fica eu fiquei muito tempo como espectadora. Eu tive que viver, né? De entrar, de mergulhar. Como a bispa falou semana passada, eu tive que ir na unção do óleo mesmo. Eu falei, eu vou mergulhar. Amém. Eu vou mergulhar, e eu mergulhei. A gente tem que ter esse desejo de mergulhar nas coisas do Senhor, né? E é muito forte. Eu tenho participado da Mais Que Vê, e cada vez um vinho novo, uma palavra. Sempre algo novo. Algo novo. E sempre Deus falando aos nossos corações, usando as mulheres de Deus para levantar. Hoje eu sou uma mulher guerreira, uma mulher forte, determinada. Estava falando para Ela Mazé tá agora. pronta para ser uma discipuladora, né, pastor? Tá Sim, pronta. ela está. Ela está fazendo a formação Para ser dela. discipuladora. Sim. É um método que Deus Glória a nos deu, Deus. gente. Deus nos deu um método das mulheres mais que vencedoras. Você, para participar, você precisa participar todos os meses. Aí você vai participar do nosso discipulado. Ali você vai aprender com as nossas colunas, com as discipuladoras, como. Eu não sei como que eu vou seguir esse caminho de fé. Aí você vai ser acompanhada todos os meses. E uma vez por ano a gente se encontra. A gente se encontra na conferência. Então, às vezes você está se sentindo sozinha, você está passando por um diagnóstico difícil. Vem ter uma amiga de oração. Assim como a pastora Mazé foi para a Regiane, Deus vai colocar uma amiga de oração na tua vida. E eu quero te ver lá. Eu quero que você experimente o que é participar. Então você vai lá, se inscreve, maisquevencedoras.com.br, e vem viver esse mover de Deus na tua vida. É 21 de abril, semana que vem, segunda-feira. Está aqui a Regiane, curada de câncer. Amém. Com o apartamento dos sonhos, com uma vida de milagres. Quer encontrar com a Regiane, dar um abraço nela? Vai lá dia 21. Vai lá, fala, Regiane, quero te conhecer. Me conta o que Deus fez na tua vida. Eu estarei lá, né, para receber com todo amor e carinho. E dizer que há um Deus que ele é infinito. É infinito que Deus tem a fazer sobre as nossas vidas. É infinito. Que o testemunho da Regiane te encha hoje de fé. Amém. De fé e de esperança. Que você também vai renascer em Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse domingo está para lá de especial. É um mover de Deus nos nossos corações. Amém? A gente já volta com mais testemunhos nesse esquenta especial no domingo da Rede Gospel de televisão. Mulher mais que vencedora. É isso. Guerreira de Deus. É guerreira. Mulher que ora pela família. Ora pela família. Tem a casa abençoada. Vai abençoar essa casa ou não vai? Vai ou não vai? Ó, quem hoje está aqui comigo, Bispa Sônia Hernandes. Como é que você falava, Bispa Sônia? Agora vai. Não, vai. Vai ver se vai ou não vai. Mas vai mesmo. Se vai. Se vai. Vai ser abençoado ou não vai? Mas vai. Mas vai mesmo. Vai ver se vai ou não vai. Mas agora vai de verdade, viu? Agora você vai. Então, quando a gente falava assim em casa para a Bispa Sônia, eu não vou. Ela falava assim pra gente, vai, mas vai. Mas vai mesmo. E vai ser muito abençoada, porque nós hoje estamos apenas uma semana do nosso Mais Que Vê. Meu Deus do céu. Bispa Sônia, você pioneira com o trabalho feminino, você que é a primeira episcopisa da América Latina, uma das primeiras do mundo, que sempre acreditou que a mulher tem o seu ministério, a sua função ministerial. O que é o ambiente espiritual, mãe? Gente, um ambiente espiritual é um lugar tão sério e tão forte que mesmo que você não queira, você sai abençoada. Isso é assim, é como se você pulasse num oceano. Mesmo que você não queira, você sai molhada, não tem como, gente.
É um ambiente que acaba te transformando, mudando. E se você se abrir, te capacitando de tal forma que nunca mais você vai ser igual. Agora, o melhor é que você vai sair desse encontro mais que ver, sabendo como criar esse ambiente na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus dias de solidão. Porque todos nós temos nossos dias de solidão, nossos dias de crise, nossos dias de choro. Como trazer para esses dias o ambiente espiritual, aonde o Senhor manifesta a sua graça, seu poder e seus milagres. Então, esse mais que ver deste ano é transformando para você sair uma transformadora de ambientes. Olha, isso é tão sério, mãe. E eu, como filha, quero dar um testemunho. Eu como filha, né, de pastores, a gente mudou muitas vezes de casa, né, mãe? Muitas. Eu nem sei, já perdi a conta. Já. E, claro, quando você muda de casa, você tem que construir um ambiente ali. E sempre, mãe, sempre, sempre, sempre. Não importa onde nós fôssemos, muitas vezes no hospital, quando o Tigi estava, ou numa outra casa, não importa se era pequeno ou grande, você já chegava, montava assim uma salinha com o que a gente tinha, sempre o ambiente era tão maravilhoso. Como uma mulher que carrega consigo o Espírito Santo consegue transformar qualquer ambiente. E os testemunhos que nós ouvimos hoje, mãe, foi exatamente isso. Primeiro a mãe da Rebeca Carvalho contando que ela estava no hospital com 2 diagnósticos, mãe. Ou ela morreria ou ela iria vegetar. Esse era Meu Deus. 2 aneurisma espelhado na cabeça. E os médicos falaram, só tem duas possibilidades. Ela falou que enquanto raspavam a cabeça dela, ela orou. Deus mudou aquele ambiente. E ela voltou mais lúcida do que ela era antes. Entrou num ambiente espiritual. Né, mãe? Meu Deus. Ela soube trazer o ambiente espiritual para aquele lugar sem esperança. Aos olhos humanos, acabou, não tinha mais esperança. Ela soube como trazer o ambiente espiritual. Então, além dela entrar, ela deixou aquilo lá tudo transformado. Fê, eu tenho assim, é tão forte, tão sério isso, que você sabe muito bem que depois da internação do TID, que eles no hospital, mudou o conceito de UTI do hospital. E é um hospital Einstein. Eles começaram a também a permitir UTIs acompanhadas, onde o pai e a mãe podiam ficar junto, ou o parente mais próximo podiam ficar junto com o paciente dentro da UTI. Olha isso. Meu Deus. Pois, nos últimos anos, até o quarto do TID foi transformado, prevendo uma antessala para ele, um lugar de exercícios, foi transformado. Quer dizer, quando você sabe trazer o ambiente espiritual para a Terra, o material também é transformado. Amém. Aquele lugar, tudo é transformado quando você sabe trazer um ambiente espiritual para a Terra. Então, além delas entrarem, o teu pai riu outro dia que eu falei, olha, minha filha, prepara porque você vai dar um mergulho no óleo. Ô, glória! É lá que a gente quer mergulhar. Você vai entrar num lugar que você vai mergulhar no óleo puro. E, além disso, também você vai saber como levar esse oceano de óleo para tua casa. Amém.
para o teu carro, para o ônibus, enfim, né? Para o avião, né? Tem gente que viaja tanto e viaja sempre com o coração na mão, sempre com medo, né? Para os seus desafios, as pessoas que trabalham com vendas, mulheres, meu Deus do céu, acaba o mês, parece que você não fez nada, foi para o zero de novo, Senhor da glória. Como trazer, como manter esse ambiente de glória no meio da dor, no meio do luto, no meio da mágoa, sabe? Do lugar dolorido, do lugar doído, que você não tem vontade de fazer nada. Como fazer isso? Então, esse, olha, e é muito forte que eu vou estar ministrando, você também. Nós temos experiências vivas sobre isso. O apóstolo Estevão, meu Deus do céu, ele simplesmente mudou o ambiente espiritual da nação. Tem antes e depois do apóstolo Estevão. Mudou um ambiente espiritual de um país. Só isso. Uma coisa muito forte, muito séria. E também a pastora Sandra Alves, que saiu do pico da rejeição, meu Deus, do mais profunda rejeição, humilhação, agressão, para ser uma das mulheres mais bem eleitas hoje, não só como serva de Deus, como pastora, mas também como uma vereadora. Então, realmente, vai ser incrível. Sem contar que nós vamos ter a nossa companhia de teatro Renascer, nós vamos ter também lá uma participação especial, as oficinas que são tremendas, os grupos e núcleos de intercessão que nós vamos ter. Que é uma experiência extraordinária. Dá para falar. Aleluia. Então, olha, dá ainda para se inscrever. São as últimas inscrições, porque estão vindo mulheres de todo o mundo, de todo o Brasil, saindo caravanas. maisquevencedoras.com.br ou no gospelbay.com.br. Vai lá, se inscreve, você vai escolher por setor e você vai vir viver 21 de abril, um dia marcado para que você entre no ambiente de Deus na tua vida. Você saia desse inferno. Às vezes a pessoa vive no inferno, mano. Dentro de si, dentro da casa, dentro do trabalho. Você vai sair desse lugar e vai para o ambiente espiritual. Obrigada, mãe querida, porque agora... Te amo, querida. Nós vamos assistir uma ministração da Bispa Sônia, no Mais Que Ver. Olha, prestem atenção. Nasceu uma mulher que antes de falar o ódio e a raiva, foi buscar que se manifeste a voz de Deus através da boca dela. Deus quer fazer essa mulher aparecer. Antes da tua raiva falar, antes da tua depressão falar, antes do teu fracasso falar, deixa a voz da mulher de Deus sair. Fala: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero ser a tua voz aqui na terra. Me livra de toda precipitação, me livra de toda, Senhor, todo julgamento errado, me livra de abrir a minha boca e falar alguma coisa que não manifeste a tua vontade aqui na terra. O Senhor hoje tem essa cobertura para pôr na tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo deixou, sabe o quê? Um manto para a gente, um manto apostólico para vestir a sua noiva, um manto apostólico para que na guerra quem olhar para você vai falar assim: ali entrou a noiva de Jesus Cristo, ali entrou a noiva de Jesus Cristo, a mulher que vai orar, a mulher que vai buscar a Deus em primeiro lugar, a mulher que não vai andar de acordo com aquilo que ela vê, de acordo com aquilo que ela viveu, de acordo com aquilo que ela tem, de acordo com aquilo que ela consegue. Ela vai andar de acordo com a unção que está na cabeça dela.
Antes dela ficar preocupada, ela vai orar. Antes dela achar que ela é uma desgraçada, ela vai clamar. Antes dela achar que ela é uma complicada, ela vai buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Porque se Deus permitiu, é porque Deus vai fazer milagre. E esse manto está passando agora, com unção dourada na tua cabeça. Quando eu sou igreja, eu sou noiva, e a noiva está debaixo do manto, a noiva está debaixo da unção. A noiva, olha o manto passando ali, olha ali, ó. O manto da unção vai levantando e fala: hoje levanta aquela que é igreja. Por isso que o inferno fala: põe a armadura de Saul e vai ser desigrejada. Põe a armadura de Saul e se coloca debaixo de qualquer cobertura aí. Põe a armadura de Saul e seja avulsa. Fala: eu não sou avulsa, eu sou noiva. Eu sou noiva, eu sou igreja, eu não vou andar de acordo com o que eu tenho, com o que eu posso, de acordo com o que eu consigo, de acordo com o que me rodeia. Eu sou dirigida pela unção de Deus na minha vida. Fala: hoje eu estou rasgando a cédula de dívida. E estou falando para você, Satanás, que quem foi exposto à vergonha, que quem está nu é você, porque a minha roupa de rei e sacerdote você não tira. Você não tira mais. Sobre toda e qualquer situação, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Fala comigo: se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, a chama não vai arder na minha vida. Se eu passar pelos rios, eles não vão me afogar, porque o Senhor está comigo. A minha diferença não está na situação que eu enfrento. A minha diferença está como eu enfrento a situação. A minha diferença não está no passado que eu tive. A minha diferença está no presente que eu vivo em Cristo Jesus. Por isso eu estou construindo um futuro. Fala em nome de Jesus Cristo. Eu saio daqui para andar debaixo dessa cobertura. E quem olhar para a minha vida no meu dia mal, vai ver que Deus é bom. Quem olhar para a minha vida no dia da minha enfermidade, e falar: onde está teu Deus? Eu vou falar: eu estou passando por isso, para que você saiba que o meu Deus cura. A minha enfermidade traz a cura de Deus. Fala: quem olhar para mim no dia da minha necessidade, vai olhar e vai enxergar que o meu Deus supre todas as minhas necessidades, com dinheiro, sem dinheiro, do jeito que for. O Jeová Jireh é comigo, aleluia. Eu estou debaixo de cobertura espiritual, porque eu sou igreja, eu sou noiva. Quem olha para mim vai ver aqui, olha, aqui. Quem olha para mim vai ver os símbolos apostólicos e vai saber que eu sou uma mulher que carrega as marcas de Jesus Cristo na minha vida. Receba, 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 receba. Eu quero fazer um ato profético com você. Fala: em nome de Jesus, hoje eu tiro a armadura de Saul. Sai da minha vida. Medo,
ansiedade, desespero no meio da guerra, precipitação, palavras loucas, maldições, eu quebro da minha vida, toda palavra que eu falei contra mim, que eu falei contra a minha casa, que eu falei contra a minha família, eu tiro autoridade no mundo espiritual. Eu não sou louca, não sou complicada, não sou endividada, não sou abandonada, não sou doente, eu sou noiva de Jesus Cristo, coberta pelo sangue de Jesus. Eu sou a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecem. E já vou avisando, ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida, porque o Senhor é comigo por onde quer que eu andar. Quero agradecer a esse chá da tarde delicioso que foi preparado com muito amor para comemorar aquilo que já vai ser a tua vitória. Algo que uma mulher mais que vencedora sabe fazer é celebrar suas vitórias. Você não pode ser boa só para chorar a derrota não, viu? Você precisa ser muito boa para celebrar a vitória. E a gente vai celebrar com o que há de melhor. Eu quero agradecer as de festas, na decoração, todos os parceiros aqui, Suplá de Crochê da Cristiane Oliveira Atelier, chá da tarde, da doceria, Tia Bena, esse chá da tarde delicioso, e a assessoria da Rô, tá aí o arroba da Rô Rodrigues, né? Tá aí para você também na tela, a Val Góes também, obrigada pelo carinho, Val, e a gente se vê no Mais Que Ver, hein? Eu quero que você já vá ensaiando, porque a hora que você gritar lá, junto com aquela multidão, Mais Que Ver, não vai ficar um capeta na tua vida, vai ter que sair tudo correndo, amém? E agora, Mais Que Ver é um projeto de mulheres que levantam outras mulheres, é descobrir como, quando você não tem identidade, quando você está acuada pela covardia, varrendo a tua vida para debaixo do tapete, como que você levanta desse lodo e renasce para Jesus Cristo. E no último Mais Que Ver, Deus me entregou uma palavra que vai abençoar a tua vida. São tantos testemunhos já dessa palavra, eu quero relembrar com você esse dia que marcou o destino e história de milhares de mulheres e já vai preparar o teu coração, o teu espírito para aquilo que a gente vai viver daqui a uma semana, no dia 21 de abril. Confira essa palavra junto comigo. Esse ano será um ano de alegria dentro da tua casa. Deus vai tirar da tua casa o som do choro. Deus vai tirar da tua casa o som da aflição. Deus vai tirar da tua casa o som da escassez. Tem dias de riso e de ressurreição esse ano ainda de Deus na tua vida. Por isso pega essa pedra com a sua mão direita e fala: eu tomo posse da ressurreição, da minha alegria hoje. Eu não vou mais sofrer, eu vou vencer os meus problemas em Jesus Cristo. Meu Deus, quando a gente encontra esse caminho, mesmo que na terra os homens peguem as suas pedras, porque é uma coisa que a minha mãe sempre me falou: as pessoas só dão o que têm. E muitas vezes as pessoas não têm pedras preciosas, elas têm pedras na mão para atacar, para julgar, para te matar. Só que aquelas que estão revestidas de tesouros espirituais, enquanto o mundo te condena, você está vendo os céus abertos. Mesmo que a alma dela não estava ali, ela nunca mais morreu, porque ela tinha uma vida eterna com Jesus Cristo. Esse foi o segredo de Estevão.
Estevão chegou numa intimidade com Deus. Ele tinha tesouros tão preciosos entre ele e o Pai, que quando pegaram as pedras para apedrejá-lo, enquanto estavam apedrejando Estevão, ele estava olhando para o céu e vendo os céus abertos. Enquanto estiverem te julgando, te condenando, se você continuar olhando para Deus, você não vai sentir a dor dessa aflição, você não vai sentir o peso dessa morte, mas a tua leve e momentânea tribulação está gerando um peso de glória, um peso da glória de Deus. E quando Estevão subiu aos céus, ele gerou Paulo, o maior apóstolo de Jesus Cristo. Raquel gerou Benjamim, a ressurreição, os dias de alegria, o filho da mão direita. E sabe o que é a mão direita? Sabe quem eram os benjamitas? Eles eram ambidestros, eles eram fortes na batalha, eles eram conhecidos como cara de leão. Em nome de Jesus, você não vai ter cara de problema, você vai ter cara de uma leoa no Senhor. Você vai sair para lutar com a mão direita, com a mão esquerda, com todos os recursos que Deus colocou na tua mão. E quem vem da tribo de Benjamim? Mordecai e Esther, aqueles que são coroados porque continuam firmes na presença do Senhor. E às vezes você não pode entender qual é o propósito da espera. Sabe qual é o maior legado que Raquel deixou para os seus filhos? José precisava do testemunho dela. O mundo precisa do teu testemunho. Fala isso para tua irmã, minha irmã. O mundo precisa do teu testemunho. O teu testemunho gera gerações em Deus. José não tinha mais a mãe dele, tinha? José foi injustiçado, não foi? Mas ele já tinha a pedra da justiça, porque a mãe dele já tinha ensinado: filho, o dia que você for injustiçado, persevera, porque Deus um dia vai te justificar. José aparentemente foi exposto, não foi? Até a roupa deles tiraram, mas ele tinha a pedra da proteção. Pode habitar nesse esconderijo que você nunca vai ficar desamparado. Tem situações que se apresentam na tua vida que fala: olha, é melhor você se levantar e você fazer com as suas próprias mãos, porque vai ser sempre só você, vai sobrar para você, vai ficar com você, vai ser só você. Não, vai ser você e Deus, e você e Deus. Tudo pode acontecer, mas tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que José pensou em desistir, ele lembrou: eu sei por quem eu fui gerado por uma mais que vencedora, uma mulher de Deus que nunca abriu mão das suas promessas, que não abriu mão de gerar minha vida para Deus. Então eu também vou viver os sonhos de Deus para minha vida. O sonho que você tem no teu coração não é sonho de homem, mas são sonhos de Deus. E quando chegou, José pôde trazer ressurreição para o coração do pai dele através de Benjamim. Mas ele manteve vivo toda a família dele, porque ele tinha um testemunho a que se agarrar. Sabe quais são um dos tesouros mais preciosos que Deus quer extrair de você no dia da batalha? A Bíblia que o mundo lê. Eu falo para os meus filhos: filho,
Tem muitas pessoas que ainda hoje não têm uma Bíblia em casa. Às vezes nem um aplicativo no celular. Mas você é a Bíblia que o mundo lê. Eu tenho certeza que Raquel, depois que ela se livrou daquela inveja, depois que ela se livrou daquele ódio, depois que ela se livrou daquela competição, depois que ela fez morrer a invejosa, a amargurada, nasceu aquela que tinha um testemunho que ainda hoje é um caminho de vitória para cada um de nós. Por isso eu quero que você fique de pé, porque a palavra de Deus aqui em Mateus 16, 18 fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Fala para a tua irmã: não são os seus problemas. Deus quer edificar a igreja através de você. Você faz parte de um propósito maior de Deus, querido. Você faz parte de um plano maior de Deus. Você faz parte de sonhos maiores de Deus. E eu quero te falar uma coisa: o legado que Deus tem para deixar através de você, não vai ter morte nem oposição nenhuma que vão poder anular. Eu não sei se você entrou aqui, bispo, já passaram mais de 15 anos, mas eu quero colocar sobre a tua vida a palavra de 1 Pedro 2,4. Também vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Cada vez que você fala não para a tua carne, é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Cada vez que você fala não para essa inveja, não para a dor da perda, é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Quem hoje precisa sacrificar esse passado que te rouba quem você é em Deus? Raquel não era injustiçada, Raquel não era enganada, Raquel não era esquecida, ela era a única de todas que agora habilitada pôde gerar o libertador do povo de Deus. A liberdade que você está vindo buscar aqui nessa conferência, ela vai alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos. Vai alcançar uma geração, porque hoje você escolheu: eu vou tomar posição dentro daquilo que tem valor para Deus. Aleluia. E eu quero terminar essa palavra deixando esse texto, que ele é uma verdade tão grande no meu interior. E muitas vezes Deus está tratando porque Ele está quebrando o vaso mesmo. Levanta as tuas mãos e fala: quebra, Senhor, o vaso. 2 Coríntios 4 diz assim: mas nós temos esses tesouros em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ah, meu Deus, levanta a tua mão e fala: pressionada, mas não desanimada, perplexa, mas não desesperada, perseguida, mas nunca abandonada, abatida,
mas não destruída. Aconteceu na Renascer Vila Matilde um dia de transformação e muito louvor com elas que sabem o que é ser mais que ver, Bispa Sônia e Bispa Fernanda Hernandes. Ser mais que ver, para mim, é um divisor de águas na minha vida. É um evento maravilhoso, eu saí transformada mesmo. No dia do Esquenta para o Mais Que Ver Internacional, a cura total chegou para milhares de mulheres que foram impactadas com um mover sobrenatural. Hoje você precisa entender, eu preciso sair. Chega da minha força, eu quero a força de Deus. O projeto, que já somam mais de 100 mil Mais Que Vês, trouxe um novo tempo para uma nação de mulheres fortes e vitoriosas. Qual que é a sede de Deus na tua vida? Deus só tem um interesse na tua vida, em te curar e fazer com que o teu encontro com Deus seja tão profundo, tão verdadeiro, que você viva plenamente o que era um renascer em Cristo. Perguntas foram respondidas, conselhos e muita comunhão em uma tarde de leveza e descontração. Você precisa de curar essa dor. E essa dor, você pode chamar os teus filhos para te ajudarem. Você pode procurar um ministério de cura interior e libertação. Tem um choro que você precisa chorar. Tem um perdão que precisa liberar. Diante do altar, Bispa Fernanda consagrou a vida de cada uma, onde cativeiros foram quebrados e uma nuvem de unção tomou conta dessa grande imersão espiritual. Nós a cobrimos com o nosso amor, declaramos mais que vencedoras, amadas, eleitas, para a honra e glória do teu santo nome. No Mais Que Ver, cuidamos do corpo, da alma e do espírito, e a doutora Gisele Monteiro abordou exercícios valiosos para mantermos a saúde sempre em dia. Endireita a sua postura. A barriga começou a encolher? Então a primeira coisa para melhorar a barriga é organizar a postura, fortalecendo esses músculos. Então nós precisamos ter o nosso abdômen fortalecido, porque ele é o centro de apoio do corpo. Nós fizemos exercícios, as mulheres sentiram não só melhora nas costas, mas na barriga. O evento, que transforma a sociedade há 12 anos, é referência nacional e internacional. O deputado Eduardo Nóbrega, ao lado da esposa Fernanda Nóbrega, participaram desse grande esquenta. Cada um tem um lugar no ministério, é isso que o apóstolo me ensinou. E nesse momento, o meu é de nos representar como deputado estadual do estado de São Paulo, na maior Assembleia Legislativa da América Latina. E a Renascer tem uma cadeira lá, tá bom? O Mais Que Ver foi um instrumento poderoso de Deus, que Deus deu para a Bispa Sônia, para que pudesse fazer com que as mulheres entendessem qual o papel dela na sociedade, aquilo que Deus quer para a mulher na sociedade. Mais Que Ver nasceu no coração de Deus e é para você, mulher. E vem aí, Conferência Mais Que Ver Internacional Ambientes Espirituais. Será no dia 21 de abril na Renascer Arena. Ingressos no Gospel Bay. Glória a Deus. E eu vou aqui agora, enquanto a gente assiste essa ministração, eu quero agradecer a esse chá da tarde delicioso, que foi preparado com muito amor para comemorar aquilo que já vai ser a tua vitória. Algo que uma mulher mais que vencedora sabe fazer é celebrar suas vitórias. Você não pode ser boa só para chorar a derrota não, viu? Você precisa ser muito boa para celebrar a vitória. E a gente vai celebrar com o que há de melhor. Eu quero agradecer as de festas, na decoração, todos os parceiros aqui, Suplá de Crochê da Cristiane Oliveira Atelier, Chá da Tarde, da doceria, Tia Bena, esse chá da tarde delicioso, e a assessoria da Rô, tá aí o arroba da Rô Rodrigues, né?
Tá aí para você também na tela, a Val Góes também. Obrigada pelo carinho, Val. E a gente se vê no Mais Que Vê, hein? Eu quero que você já vá ensaiando, porque a hora que você gritar lá, junto com aquela multidão, Mais Que Vê, não vai ficar um capeta na tua vida, vai ter que sair tudo correndo. Amém? Vai ficar só o que é de Deus na tua vida. Queridas, obrigada pelo teu companhia, pela tua audiência, por você separar essa tarde aqui junto comigo pelo YouTube, pela Rede Gospel, para se edificar. Cada testemunho aqui, da mesma maneira que edificou meu coração, eu sei que alimentou a tua fé. Então se levanta em fé, porque se Deus prometeu, Ele é fiel, porque Ele prometeu. Em todas as coisas você já é mais que vencedora em Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui. Domingo que vem, 2h da tarde, eu tô de volta. Eu espero você. Transmissão pela Rede Gospel de comunicação e também pelas plataformas digitais. Deus abençoe. Você, mulher, mais que vencedora. Sobe o som, Danilo.